Pode deixar aqui? Tem que pôr. Dá pra colocar, você vai mexer, tá? Então tá. Bom, queria agradecer a Anfac em nome da Cris, que me convidou, da Cristiane, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do que a gente tem pensado em relação ao cuidado das doenças crônicas, que a gente está pensando para os sistemas de informações lá na questão do nível federal de gestão. Vou tentar, eu fiz uma apresentação, não sei se vai caber em 20 minutos, mas aí eu tento acelerar um pouquinho. Então, só para dar... Vou falar um pouquinho do contexto atual das doenças crônicas, os desafios que ela representa para o Sistema Único de Saúde hoje, o que a gente tem pensado para a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, os marcos conceituais que a gente tem trabalhado e como é que a gente está pensando o ESUS, que seria o Sistema de Informação, aí mais voltado para a atenção básica e quais são os próximos passos. Então, olhando um pouquinho para o contexto atual, a gente tem mudanças sociais importantes acontecendo nos últimos 30 anos. Né? Então a gente tem um aumento de renda aí da população, um aumento do PIB do país como um todo, uma queda do analfabetismo, queda do desemprego, e tudo isso tem um aumento de consumo, uma mudança do modo de vida das pessoas e o que isso tem acarretado na saúde hoje. Não, eu acho que eu posso passar. Então, somado a essa mudança da sociedade brasileira hoje e o estilo de vida, que essas mudanças também aumentam a esse estilo de vida, né? Maior inatividade física, a questão do tabagismo, o uso excessivo de álcool, a questão da alimentação inadequada, corrida. Como é que a gente tem trabalhado e qual é o impacto disso em relação às doenças crônicas? Somado a essa, então, mudança social, a gente tem uma transição demográfica importante, um aumento do número de pessoas idosas. E em 2030, ó, como muda a pirâmide, né? A gente já está aqui e ela só vem aumentando o número de pessoas idosas e a gente continua com a base alargada, né? E como todo mundo sabe, a prevalência e incidência das doenças crônicas é muito maior nas pessoas mais velhas e idosas. Além disso, a gente tem uma transição aí nutricional, uma epidemia aí de obesidade. Aqui uns dados para vocês da última pesquisa, né? Então aqui, né, do Brasil, aqui a gente fez uma conta olhando em milhões para o SUS, mas eu acho que vale a pena a gente olhar os dados do Brasil como um todo. Quase 3% da população com baixo peso, eutrófico, então em torno de 50%, e o restante, então, se quase 50% da população, ou sobrepeso ou obesidade, pode ser considerado um fator de risco muito importante para as principais doenças crônicas, hipertensão, diabetes, ou muitas vezes já podem ser considerados como uma doença, só a obesidade. Então aqui, só para dar uma olhada a taxa de mortalidade do Brasil, o quanto o impacto das doenças crônicas representa 55% das causas de morte no país. Então, quanto que a gente tem que olhar para isso e como é que o sistema está se preparando para cuidar desse impacto aí do tamanho das doenças crônicas que vem crescendo. Bom, então acho que esse é um problema. Então, aumento das doenças crônicas, mudanças de estilo de vida. Outras são os avanços, desafios que a gente precisa ter no sistema de saúde como um todo. A gente ainda tem uma estrutura e uma cultura organizacional que não está preparada, está muito mais preparada para o atendimento dos casos agudos do que dos casos crônicos. A gente tem uma dificuldade de formação da área profissional como um todo para olhar as doenças crônicas, para trabalhar, por exemplo, com a questão da mudança de hábito, do apoio ao autocuidado. Isso não é forte ainda nas graduações da saúde, a gente precisa se preparar. Essas são ferramentas importantes para o cuidado das doenças crônicas. Tem a questão da fixação do profissional, da cultura, de muitas vezes o Sistema Único não ser a principal opção daquela pessoa de trabalho, então a gente tem que olhar como é que a gente trabalha com tudo isso. A questão de recurso, a gente sabe que o financiamento do SUS não é suficiente por tudo que a gente precisa fazer, então é uma coisa que a gente precisa olhar, é um grande desafio. E a opção que a gente fez de ter uma gestão descentralizada. Então a gente tem diversas formas de gestão, diversos modelos de cuidado nos 5.565 municípios do país, como lidar com isso, como é que a gente pode se aproximar dessa realidade. E a questão do cuidado da prática clínica, que eu vou falar um pouquinho aqui. Eu quis trazer só alguns dados aí, porque senão a gente fica achando que é só problema, mas a gente tem avançado bastante. Então a taxa de mortalidade por doenças crônicas está em queda desde 96 para cá.
principalmente nas doenças cerebrovasculares, doenças isquêmicas e respiratórias. Então elas têm caído. E essa queda ela tem uma relação importante com a expansão do acesso da atenção básica, a melhoria do acesso à atenção como um todo e a questão da redução do tabagismo. O Brasil conseguiu reduzir o tabagismo muito mais pela questão de macro-regulação das leis de anti-tabaco, anti-fumo, de taxação, do que em relação ao cuidado do tabagista. Então, eu acho que o próximo passo em relação ao tabaco do país é avançar na questão do tratamento de quem está fumando. A gente avançou muito na regulação, os países diferenciados nesse sentido, mas na relação do cuidado, como cuidar, terapia cognitivo-comportamental, vamos fazer reposição de nicotina, a gente ainda precisa avançar um pouco. Uma outra coisa, além de a gente ter ampliado o acesso à atenção básica, a gente também tem aumentado o número de procedimentos no nível especializado, tanto de consultas como procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Então, na média e na alta complexidade, a gente teve um incremento na média de 12,5% em 2010 e de 23,5% na alta complexidade. Então, não é só a atenção básica, a gente está ampliando o acesso. Além disso, teve uma ampliação da assistência farmacêutica com o programa Farmácia Popular do Brasil, acho que a maioria de vocês conhece, né? Que ele tem duas formas dentro do Farmácia Popular. A gente tem o Saúde Não Tem Preço, onde é distribuído medicação de forma gratuita, e as medicações hoje que são distribuídas gratuitamente na rede privada para hipertensão, diabetes e entroasma agora nesses últimos meses. E a outra parte do Farmácia Popular é a parte do copagamento. E aí tem uma lista de medicações que fazem parte do copagamento. E para trazer um outro dado, que a expansão da cobertura de saúde da família e dos agentes comunitários, o impacto que ele tem nas internações sensíveis por atenção primária e o principal impacto, diabetes, problemas respiratórios e circulatórios, que são as doenças crônicas, atingem a maior parte da mortalidade. Não mostrei ali do país. Bom, então o desafio está posto e a gente precisa pensar um pouquinho como é que a gente vai cuidar. O ano passado, não sei se todo mundo conhece, o Brasil fez lá no Ministério da Saúde, com o envolvimento de mais 9 ou 11 ministérios, se eu não me engano. Então tem um plano de ações para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. O ano passado esse foi o tema da abertura da conferência da ONU, a Dilma levou esse plano estratégico, então é uma coisa que a gente vem crescendo. Esse plano ele tem 3 eixos e o terceiro eixo é o eixo da atenção à saúde, que é o eixo que a gente está mais debruçado, porque o DAB, Departamento de Atenção Básica, onde está a coordenação que eu trabalho, é da Secretaria de Atenção à Saúde. Os eixos 1 e 2 do plano são mais voltados para as ações de vigilância, tá? Então é a Secretaria de Vigilância que tem puxado mais aos outros 2 eixos. Bom, para a gente abordar doenças crônicas não transmissíveis, a gente precisa de uma abordagem integral, então precisa avançar no aspecto da macropolítica, e eu já dei o exemplo do tabagismo, né? Então de ações regulatórias, ações intersetoriais, de promoção da atividade física, de regulação da alimentação, tem uma série de coisas e de organização da rede de serviços como um todo. E tem uma questão que é mais micropolítica, que é de organizar a linha de cuidado, saber o que cada ponto de atenção deve fazer, qual apoio diagnóstico para cada ponto de atenção, como desenvolver linhas de cuidado em cada município, e a questão da vinculação e responsabilização por cada uma das equipes e a produção de autonomia do usuário. Então o plano ele traz esses marcos teóricos e a partir dele a gente estruturou as ações. Além disso, acho que tem um outro olhar que a gente tem, que as doenças crônicas elas provocam no profissional da saúde, elas exigem que a gente tenha outras habilidades de cuidado que envolvem a questão da adesão do tratamento, do apoio ao autocuidado, da questão de como ajudar o paciente na mudança de hábito, como avaliar se ele está apto para mudar o hábito, está no momento ou não. E uma questão importante que é o trabalho em equipe, de compartilhar as ações, porque em geral o paciente crônico ele não vai ficar com um profissional de saúde e nem em um único nível de atenção. Ele vai transitar no sistema de saúde e quando ele transita, se a gente não tem um trabalho em equipe organizado, com uma coordenação do cuidado compartilhada, a chance de a gente ter duplicação de exames, interação medicamentosa só vai acrescendo. Então esse é um grande desafio das doenças crônicas e aí eu acho que entra muito a questão do sistema de informação, quanto que ela pode apoiar a gente em relação à coordenação do cuidado, como trabalhar com isso, e aí quis trazer um pouquinho do que a gente tem pensado, como o sistema de informação pode apoiar na questão da coordenação do cuidado. Bom, então para enfrentar o desafio, a estratégia que o Ministério tem pensado são as redes de atenção à saúde,
e a melhoria da qualidade do cuidado. Então, não sei se todo mundo conhece, esse governo vem trabalhando com algumas redes prioritárias, né? A rede cegonha, a rede de urgência e emergência, a psicossocial, focado mais em drogas e no crack, a rede da pessoa com deficiência e a rede que começou a ser pensada esse ano é a rede para pessoas com doenças crônicas e é essa rede que a gente está coordenando lá no DAB. Eu gosto sempre de reforçar isso. Todo mundo está muito no discurso da gente falar que a atenção primária tem que ser ordenadora da rede, coordenadora do cuidado, e essa é a primeira rede que está lá no Departamento de Atenção Básica. Então, eu acho que é uma ação concreta do Ministério de estar dando essa diretriz, né? As outras redes que eu mostrei para vocês, elas estão no departamento especializadas, né? Então, e nas áreas técnicas. Essa é a primeira rede que o DAB está com um conjunto do Ministério, mas é ele que está puxando e organizando. Então, acho que é uma questão concreta e que isso pode apoiar a gente também, apoiar com que as equipes de atenção básica assumam esse papel e essa responsabilidade de ordenar e coordenar o cuidado. A gente vai começar com algumas linhas de cuidado prioritárias. Então, primeiro o reno cardiovascular, pegando hipertensão, diabetes, doença renal, a questão da obesidade, do câncer e doenças respiratórias. Então, a gente já está trabalhando com essas 4 linhas prioritárias. Aqui só como é que a gente está pensando a rede, toda a parte intersetorial, aqui a parte no setor da saúde, atenção primária no centro, não como principal, mas nesse sentido de organizar o cuidado e coordenar a atenção, né? E tudo que a gente tem pensado, a gente tem partido do modelo de cuidados crônicos. Acho que o que esse modelo traz de principal e de recado para a gente é a questão da educação em saúde, da questão do apoio ao cuidado do paciente, como fazer isso, né? Então, através do modelo. Trabalhar em equipe multiprofissional, ter linhas de cuidados de diretrizes clínicas bem estabelecidas regionalmente. É difícil a gente ter uma linha a nível federal, porque isso muda muito de município para município. Então, a gente está querendo estimular como organizar as linhas de cuidado, ou em regiões de saúde, ou em municípios que são maiores, dentro do próprio município. E a questão de compartilhar informação, que é aí que eu acho que entra a questão do sistema de informação. E aí, focando um pouquinho, olhando mais para a atenção básica, a gente deu um salto muito grande, desde o início da década de 90 até hoje, na questão do acesso, e eu acho que o próximo passo, o patamar, é a gente avançar na questão da qualidade do cuidado. Então, acho que esse é o grande desafio que está colocado para a atenção primária. A gente precisa ampliar o acesso a algumas medicações e alguns exames, e aí o que a gente tem conversado muito no Ministério, muito próximo do INCA, é em relação à medicação do apoio para a cessação do tabagismo. Hoje é difícil ter acesso à medicação, então a gente tem discutido muito com o INCA como é que a gente, para ter acesso à medicação hoje, você precisa fazer um curso do INCA, a gestão municipal precisa avisar a gestão estadual que naquela unidade tem uma pessoa capacitada, vai avisar o governo federal e aí vai mandar o remédio para o estado. Então é muito complicado, muito diferente das outras medicações que já chegam direto. Então a gente está numa conversa para ver se a gente consegue mudar, sabendo que o cuidado do tabagismo ele não é só medicamentoso, mas também o medicamento apoia e ajuda muito na síndrome de abstinência, por exemplo. Ele tem muito da parte cognitivo-comportamental, tal, mas a gente precisa da medicação. Então a gente está numa conversa para ver se a gente consegue ampliar o acesso à medicação para as unidades básicas de saúde, mas vamos fazer isso aos poucos. E uma outra questão é acesso aos exames, né? Todo mundo, a atenção básica tem uma resolutividade de 85%, sim, mas para isso eu preciso conseguir pedir hemoglobina glicada, pedir um eco para cuidar do paciente com insuficiência cardíaca. Então, uma coisa que a gente está discutindo muito no Ministério é como ampliar o acesso. Eu achei um estudo que foi uma coisa que me chocou quando eu comecei a trabalhar com a rede, é que hoje só em torno de 3 a 4% das unidades básicas de saúde têm acesso à hemoglobina glicada. E isso é um fator para o cuidado do diabético, mas que é essencial, né? Então, como é que a gente pode avançar? Eu não sei como é que é isso especificamente no estado do Rio de Janeiro, mas isso na maioria dos municípios, são municípios pequenos, e isso é muito difícil, né? Então, é uma coisa que a gente está discutindo com a média e alta complexidade, como é que a gente avança nisso. Um outro ponto é a questão da atenção primária, atenção básica, se legitimar e se responsabilizar pela coordenação do cuidado e ordenação da rede. Eu acho que tem uma questão da gente, atenção básica, a gente precisa assumir isso. E os gestores e os outros pontos de atenção precisam legitimar a gente para fazer isso. Então, acho que a gente tem para todo mundo fazer seu papel. A gente assumir, saber que esse paciente é de responsabilidade nossa e ajudar ele no percurso da rede.
E os outros precisam reconhecer que esse papel é nosso. Porque quando a gente quer fazer e os outros não estão reconhecendo, é muito difícil. Mas também ocorre a gente não querer fazer, né? Então eu acho que a gente precisa, todo mundo precisa caminhar nesse sentido. Uma outra questão é melhorar a questão da referência contra referência, a integração com a rede. E aí eu acho que o sistema de informação, o prontuário eletrônico pode ajudar muito. E eu vou trazer o que a gente tem pensado em relação a isso, o que a gente já construiu. Um outro avanço é promover e apoiar o autocuidado do paciente. Isso não é fácil de fazer, é muito fácil de falar, precisa apoiar o paciente, como é que ele cuida, como é que ele se cuida. O paciente crônico, ele vai passar a maior parte do tempo dele é de autocuidado, não é de cuidado da equipe. Ele fica sozinho com ele ou com a família dele, a maior parte do tempo não é em consulta. Então, ajudar o paciente nesse momento, a gente precisa se debruçar mais para saber como fazer isso, né? Para dar conta do cuidado de doenças crônicas. A questão do tabagismo eu já falei, vou falar do sistema de informação e do prontuário eletrônico integrado. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, então, um programa que começou o ano passado, que é o PMAQ, o PMAC, cada município chama de um jeito, né? Que é um programa nacional de melhoria do acesso da qualidade, que está avaliando todas as equipes de atenção básica a partir de alguns padrões de qualidade e que vai dar uma nota para as equipes. E isso, dependendo da nota, você pode ter um incentivo financeiro menor, para além do incentivo da estratégia de saúde da família. Não sei se todo mundo conhece, e ele tem algumas questões relacionadas às doenças crônicas, mas eu acredito que na próxima versão do PMAC, no próximo ciclo de avaliação, a gente consiga ter questões mais voltadas para as doenças crônicas. Um outro programa importante é a ampliação do telesaúde. Eu não sei qual. Quem aqui tem acesso ao telesaúde? Só para ter uma ideia. Ou tira a dúvida com o telesaúde. Faz segunda opinião formativa, diagnóstico. Não? Tem acesso? Como é o acesso que vocês têm? Só pra... Entra na página ou você consegue? Nas aulas só. Só na parte de educação permanente, então. Tá. Então a ideia do que a gente tem trazido do telesaúde hoje, que é a ampliação dele, eu vou trazer como é que está hoje no Brasil, é trazer muito a questão da segunda opinião formativa e do apoio diagnóstico. Então a gente visitou diversos municípios, por exemplo, já a questão da retinografia é tudo por telediagnóstico. E isso facilita muito, por exemplo, o exame da retina anual dos pacientes diabéticos, dos pacientes hipertensos. Então a gente está pensando já como é que a gente vai estruturar um programa para ajudar os municípios a fazerem isso via o telesaúde. E a questão da segunda opinião formativa tem duas coisas muito importantes. O telesaúde, antigamente, ele ficava muito restrito dentro da universidade. E quem dava a segunda opinião formativa, em geral, era um consultor contratado pela universidade. A ideia é que com o telesaúde redes, que é esse novo, quem dê a segunda opinião formativa é um profissional da rede que está num outro ponto de atenção. Porque daí você já vai integrando as equipes e fazendo o apoio matricial. Então essa é a ideia, não ser uma coisa à parte que está dentro da universidade. A gente está trabalhando nesse sentido. E outros mecanismos de integração e comunicação que o telesaúde pode facilitar. E o outro é o ESUS e a questão da informação da atenção básica e os sistemas que a gente tem hoje, voltado mais para doenças crônicas, é o Hiperdia. Quem que usa o Hiperdia aqui? Tá, só para a gente ter uma ideia. E o sistema de informação da atenção básica, eu acho que é mais comum, é mais utilizado. Tá. Então, só para vocês terem, em relação ao sistema de informação, a gente precisa avançar na construção do conteúdo, mas também tem uma questão de infraestrutura. 5 minutos, Cris? Hoje nisso. Tem uma questão da infraestrutura. Então, só um cenário. Hoje, 98% dos municípios brasileiros têm internet, mas 70% das unidades básicas de saúde não têm conectividade. E 88% dos consultórios não são informatizados. Então, esse programa que eu falei para vocês, Telesaúde Redes, ele é dividido em duas coisas. Quando o município se credencia, faz um projeto para entrar no programa, ele vai ter uma parte desse dinheiro para infraestrutura e para informatização das unidades básicas de saúde e a outra parte para montar o núcleo do Telesaúde no serviço onde ele vai ser sediado, no ambulatório de especialidades ou em parceria com as universidades. Para a gente tentar avançar nessa questão da infraestrutura, que é um nó. Uma outra coisa que a gente conseguiu fazer o ano passado, todo mundo já deve ter ouvido falar no PAC 2, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Antes, só as escolas estavam incluídas na questão da banda larga. Desde o ano passado a gente conseguiu incluir todas as unidades básicas de saúde, então espera-se que até 2015 todo mundo esteja com banda larga nas unidades básicas de saúde.
Então, acho que é o momento da gente ir produzindo e pensando no prontuário eletrônico, testando em municípios que já tem, para quando isso acontecer de fato, a gente já está com ele redondinho para ser implantado em todos os municípios. Então, esse investimento que eu falei na informatização das UBS, no programa de requalificação das UBS, que está dentro do Telesaúde, o Telesaúde no espaço de trabalho. Uma outra questão que o ESUS tem trazido muito um debate no Ministério, e eu acho muito importante, porque quando eu estava na ponta, era uma coisa que me deixava maluca, era CIS e perdia, CIS pré-natal, CIS mamas, tanto, e a mesma pessoa você não enxerga ela em todos. Então a ideia é que a gente consiga juntar isso e seja um sistema único mesmo. O Cartão Nacional de Saúde, a gente está avançando na implantação, não está em 100% território nacional, mas a identificação de uma pessoa é super importante, então é uma coisa que tem avançado. E o segundo passo, disponibilizar software para gestão do cuidado, para analisar a vulnerabilidade, para ajudar no planejamento. Eu vou passar aqui, eu já falei do Telesaúde. Eles podem ser intermunicipais, é uma coisa importante para um município pequeno, que não tem uma rede muito grande. E essa ideia de incluir trabalhadores da própria rede de serviços, fazer a segunda opinião formativa com a ideia de integrar o serviço. Então, só, não tem pouquinho tempo, o número de projetos, em 2011 a gente teve 37, atingindo 10 mil equipes de saúde da família, um gasto de 44 milhões. Em 2012, um acréscimo agora de 27 novos projetos, pegando 5 mil equipes de saúde da família. No total, então, já tem quase 17 mil equipes de saúde da família, começando a usar o Telesaúde. Ainda nem todos os projetos estão com essas três partes que eu falei, educação permanente, que é o que a maioria tem acesso hoje, segunda opinião formativa e do telediagnóstico. A ideia é que a gente avance nesse sentido. E falar um pouquinho do projeto do ESUS, que a gente está chamando o ESUS Atenção Básica, a visão geral. Então a ideia é que a gente está repensando os dados do CIAB, tentando melhorar, e tudo que tem o CIS e Perdia hoje vai entrar por dentro do ESUS, não vai ser separado mais. Então, qual que é o principal objetivo? É a gente aproximar a coleta de dados de onde eles estão sendo produzidos, para eles serem mais fidedignos, porque a gente sabe que muita coisa, para a gente tomar decisão baseada em dados que não são verdadeiros, atrapalha tudo. Então a ideia é que quanto mais próximo de quem está fazendo a informação, melhor vai ser a tomada de decisão na gestão. E para facilitar e apoiar a prática clínica. Então, para isso a gente está trabalhando com um registro eletrônico em saúde. Eu vou na imagem ficar mais fácil de entender o que é. E a questão de identificação pelo CADSUS, que seria o Cartão Nacional de Saúde, do profissional, do usuário, e o CNES, que é o Sistema Nacional de Estabelecimento de Saúde, a gente conseguir identificar profissional e estabelecimento, para a gente poder cruzar essas informações. A ideia é como é que a gente tem pensado o ESUS hoje? Numa faixa, porque os municípios ou não tem nada de informatizado ou tem prontuário eletrônico, que a gente precisa trabalhar com toda essa larga faixa aí de municípios. Então, olhando para os municípios que hoje não são informatizados ou não têm prontuário eletrônico, a gente está fazendo um sistema de coleta de dados simplificada, e a gente sempre, uma brincadeira no grupo que a gente está pensando é menos é mais. Então, é melhor eu ter menos informação, mas essa ser informação real, do que eu trabalhar com um monte de informação que as pessoas colocaram sem saber porquê. Então a gente tem trabalhado muito nisso. E o sistema de prontuário eletrônico, que lá dá para eu ter muita informação, porque é um sistema que vai estar ajudando o profissional. Então a ideia é que as pessoas não tenham acesso direto mais a esses milhões de sistemas que a gente tem hoje. A gente tem uma coleta aqui, que seria feita na Unidade Básica de Saúde, viria para essa plataforma de informação, que é o Registro Eletrônico em Saúde, todas as informações, e o barramento pegaria essas informações e colocaria aqui. E informações, vamos dizer, que alguém, por acaso, teve acesso direto ao CIS-RCA, né, que é o CI, o CIH. Também já joga para cá para aquela pessoa não precisar repetir de novo a mesma informação. Então a ideia é a gente trabalhar nesse sentido. Então, como eu falei, o sistema simplificado para lugares não informatizados, a gente já está fazendo o mapa de coleta de dados, que são as fichas, vocês conhecem, a ficha A, ficha B, ficha D. A gente olhou de novo para essas fichas, mudou, deixou elas mais simples, fizemos pilotos agora em 4 municípios, em algumas regiões do país, ouvimos os profissionais que usaram, estamos revendo, porque daí vai ter um piloto grande de tudo em novembro. Então, a gente está fazendo isso. A ideia é que em 2013, 70% das UBS pelo menos estejam usando já o sistema de coleta simplificado.
Então aqui é só para vocês entenderem um pouquinho. E o outro lado, né, dessa faixa, o outro oposto, é o sistema com prontuário eletrônico. E aí é um sistema com prontuário eletrônico, com informações ideais de atendimento, para apoio à gestão, informações demográficas, que seria o RES, o Registro Eletrônico em Saúde completo. Como já existem algumas unidades que estão informatizadas, a gente acha que em 2013 a gente já consegue ter 30% das UBSs preenchendo esse RES mais completo. Bom, então aqui é o plano estratégico do projeto. A gente já passou toda a etapa 1, que foi descrever as diretrizes do sistema, os requisitos, como seria o sistema de prontuário eletrônico simplificado, esse roteiro de aderência para municípios que já têm sistemas de informação, como é que eles fariam a aderência ao que o Ministério está propondo. Ele não vai precisar usar o prontuário eletrônico que a gente vai propor, mas ele precisa, as informações mínimas ele tem que tirar do dele e pôr naquele espaço verdinho. Mesmo que você use outro aqui, a informação mínima que está aqui vai ter que ser a mesma para todos os municípios. A gente está atualmente, então, na fase 2, estamos no piloto do sistema de coleta simplificado de dados, estamos melhorando o prontuário eletrônico antes de ir para o piloto, esse piloto deve ser em novembro, discutindo quais são os dados mínimos para o registro eletrônico em saúde, e tentando desenvolver ferramentas para gestão por desempenho, gestão por resultados, sistema de alerta, para ajudar. E a etapa 3 seria a implantação da tecnologia. A ideia é que o prontuário eletrônico ele dê conta de algumas coisas. Então ele tenha, por exemplo, sistema de classificação de risco. Eu não estou falando de classificação de risco só no atendimento de casos agudos, de verde, amarelo, vermelho. Estou falando de classificação de risco de vulnerabilidade social, classificação de risco cardiovascular, que ele ajude e apoie a prática clínica. Tenha sistemas de alerta, por exemplo, de interação medicamentosa, que o paciente está sem uma vacinação, para realmente ser uma coisa de uso para o profissional. Possa gerar relatórios de acompanhamento para a equipe, para ela ter o feedback do que ela está fazendo, que hoje o CIAB a gente preenche, ele vai para cima e muito dificilmente ele volta para a equipe para você poder enxergar o que você está fazendo, como estão as suas coisas. Ele tem alguma flexibilidade para o município poder adequar de acordo com a realidade dele. Por exemplo, uma coisa que é prioridade do município não é prioridade nacional, que ele possa incluir tanto no sistema de alertas como na classificação de risco, de acordo com a decisão do gestor municipal. Tenha um sistema de suporte para decisão baseada em evidências, então ajude mesmo. Ajude na gestão clínica, na coordenação do cuidado, que seria essencial para o cuidado das doenças crônicas. Nesse primeiro momento, só a atenção básica está pensando no sistema, mas a ideia é que o ESUS vá para a secundária e terciária. A gente está começando da atenção básica, mas já tem gente começando a pensar os outros níveis de atenção. Então, ele possibilite a integração entre as equipes e pacientes, gere economia, essa coisa de repetir os exames também é uma coisa importante. Então, apoie na qualidade e na questão da prevenção quaternária, dessa coisa do excesso de iatrogenia e de medicalização. E na questão do tempo, ajudar a gente a perder menos tempo, porque muita gente a gente tem que cuidar em pouco espaço de tempo, em geral. Então, só para vocês terem ideia, esse é um primeiro protótipo aí da agenda. Só quis trazer, achei que tá para vocês conhecerem, e aqui seria o protótipo das abas que eles teriam, então de evolução, atendimento da criança, é o que a gente tem pensado aí para o prontuário eletrônico. Estamos discutindo o conteúdo de tudo isso agora, né? Como é que a gente trabalha o conteúdo. Como é que tá de tempo aí? Então vou rapidinho. Então, quais seriam os próximos passos para o sistema de informação? Então, a gente validar os mapas de coleta de dados simplificados antes do prontuário eletrônico. Então, fazer validação com o CONAS, CONASEMS, com as secretarias municipais e estaduais, que já tem prontuário eletrônico para eles testar o RES, que é o registro simplificado aí, não o mapa mesmo, que seria as fichas D. Validar com pesquisadores da área de informática e saúde, com sociedades e grupos que têm pensado isso, né? Então é o que a gente vai fazer, é o próximo passo. E se nos debruçarmos mais na questão do desenvolvimento do prontuário eletrônico, a gente ficou muito olhando para essa coleta simplificada agora. Só para finalizar, em relação às doenças crônicas, a gente está revisando os cadernos que eram muito antigos de hipertensão, diabetes, risco cardiovascular e o de obesidade. Então a gente vai fazer um box com todos esses cadernos e, por exemplo, a parte de mudança de hábito,
de orientação alimentar, que é comum aos 3, a gente vai fazer um caderno comum, para não ficar nos 3, e fazer cadernos mais específicos de hipertensão, de diabetes, para ficar mais fácil para a consulta do dia a dia. Estamos fazendo um curso autoinstrucional para abordar o tema do autocuidado, para o profissional se aproximar disso. Na verdade, são 3 cursos, um voltado para o agente comunitário, como é que ele pode apoiar os usuários na questão do autocuidado, um voltado para o técnico de enfermagem, qual seria o papel do técnico na questão do autocuidado, e um para profissional de nível superior, dentista, médico, enfermeiro. Como que a gente faz isso? É muito fácil de falar, tem que fazer, mas como é que faz? Então a ideia é um curso não muito grande, vai ser EAD, eu espero que em novembro já esteja lá na página do Davi. Um curso um pouco maior que a gente está pensando, é um curso aí já, vai ter uma introdução sobre gestão da clínica, redes de atenção, e depois ele vai ser mais clínico sobre hipertensão, diabetes, obesidade, baseado nos cadernos. Esse a gente está começando a pensar, então acredito que só fique pronto para o ano que vem, vai demorar um pouquinho. E um outro é um manual sobre organização do processo de trabalho para o cuidado de crônicos. Como é que eu faço isso na minha unidade, como é que eu acho os pacientes, como é que eu organizo essa ação na unidade. Esse deve sair também para o ano que vem. Eu acho que é isso, Cris, não sei. Então, olhando aí a rede de crônicos, é a rede mais nova do Ministério, a gente começou a trabalhar em fevereiro. A gente já produziu um documento de diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas, devemos pactuar ele na CIT agora em agosto. A discussão que eu falei para vocês, da qualificação do apoio diagnóstico terapêutico da atenção básica, como é que a gente vai parametrizar esses exames, estamos conversando muito com a média e alta complexidade para realmente ter acesso. O projeto do telesaúde, voltado para a questão do apoio diagnóstico, como começando a discutir a estruturação da média, que hoje trabalha muito voltado para o profissional médico, não tem equipe multiprofissional, em geral não tem um processo de trabalho definido no país. E aí a questão do apoio ao autocuidado, acho que era isso. Fica meu e-mail, qualquer informação que vocês precisarem. Bom, agora vamos passar para a Claudinha, né? Para Cláudia Ramos, também médica de família e sanitarista, e é gerente do programa de diabetes do município do Rio de Janeiro. Aí depois a gente abre para as perguntas, considerações, tá bom? Ih, peraí. Também, né, agradecer pelo convite, acho que foi ótimo a gente também poder ouvir Patrícia, né, acho que essa troca. No Rio está vivendo esse momento do prontuário eletrônico, então acho que também entender que o Ministério está pensando macro e que informações que a gente precisa ter de mais importante dentro desse prontuário, acho que vai ajudar a gente também. E aí, assim, só voltar um pouquinho na questão que ela estava falando da doença crônica, quer dizer, eu vou trazer alguns exemplos, algumas coisas do município do Rio, né, onde a gente está trabalhando, mas voltar essa questão, porque fica assim, gerente do programa, né? A gente ainda tem essa questão muito separadinha dos programas, né? Mas desde 2009, com a questão da expansão da estratégia, a gente vem trabalhando muito nessa linha de fazer a linha de cuidado, montar a linha de cuidado, tentar trabalhar integralidade, né? Agir não muito mais separadinho. E, assim, só para ilustrar, né? Porque o professor Eugênio fala muito bem disso, então eu acho que é a questão que a gente não está preparado mesmo, que você falou, né? Então sempre cura porque tratava agudo, né? E agora a gente quer cuidar, a gente não está pensando em curar, né? A atenção era na doença e a gente quer sentar na pessoa, né? Se a gente está no indivíduo e a gente está pensando na família, né? A questão da atenção multiprofissional e fortalecimento do autocuidado, que eu acho que foi o que você também falou. E assim, a gente precisa porque, né? Então, se a gente está trabalhando no sistema público, universal, né, que a gente agora, com territórios adscritos, populações que cada um tem a sua história, né, a sua avaliação, né, naquela população é uma, numa outra é diferente, né, a gente precisa disso para o SUS. Né, porque o SUS também precisa estar olhando para o que mudou, exatamente, você mostrou a transição. Então agora não dá para trabalhar mais com a questão da doença aguda, eu tenho que olhar que existe a epidemia, existe uma transição e eu preciso mudar o jeito também.
e porque eu também preciso estar olhando ali no meu território e fazer isso estratificado. Então, eu acho que a questão do programa teve o seu momento, mas quando você faz assim, o que a gente às vezes ainda percebe muito nas equipes é ainda fragmentação. Então, você não consegue fazer a gestão, a coordenação do cuidado integrado. Então, hoje a senhora veio aqui, mas é do diabetes, né? A questão da... Né, a dor de cabeça vai ser outro dia, o preventivo outra hora, né? E aí eu acho que vicia mesmo, né? Você vai trabalhar na estratégia e acaba fazendo o mesmo modelo que você fez na faculdade, aprendeu assim e vai reproduzir. E assim, coisas importantes na atenção, que eu acho que é isso que muda um pouco, tem que mudar o pensamento da gente, é que ele precisa ser um plano. Então também é assim, o profissional cai na unidade e olha, programa, faço como agenda de programa, agenda que não é programa. Ah não, mas hipertensão e diabetes é o mais, então eu vou botar só para hipertensão e diabetes. Então também quando a gente vai para o território, a gente não sabe fazer isso. Como é que eu gerencio, para onde eu faço demanda livre, o que eu vou fazer de atenção mesmo continuada, de evolução, de doenças crônicas que eu preciso fazer um acompanhamento também individual. Então, esse plano é que muitas vezes a gente percebe que o profissional que vai para a unidade não sabe, muitas vezes a gestão também não dá esse suporte e ele fica perdido tentando fazer um pouco de cada coisa. E aí, sem o plano, ele não consegue fazer isso direito. Então, por isso também você vai, visita e as pessoas não estão nem sabendo como eu identifico na minha comunidade, quem são essas pessoas, qual é esse risco. A questão do trabalho em equipe, né, que também o médico, né, tem muita mais dificuldade, aí quando ele entra e age com outras pessoas, ele já não sabe, peraí, quem sou eu, a enfermeira faz o quê, o técnico faz o quê, e o agente, quem é essa figura, né, que você na faculdade, né, uma maioria das vezes não é nem apresentado. E também poder fazer esse trabalho com a rede, né? Como é que eu trabalho com o outro? Porque ainda tem muito do encaminhamento, né, do profissional de saúde da família ainda não pegar muita coisa que é dele, que deveria ficar com ele e ele está referenciando. A questão da decisão, eu acho que na própria formação a gente tem recebido muito profissional. Os profissionais que estão indo para o Saúde da Família no Rio, ainda não foi, né, assim, uma questão, até porque a gente não tem médico de família, né, com especialização, com residência, para atuar, então é aberto, e aí você percebe que o profissional ele não vai saber trabalhar essas questões, né, ele chega e lida com 4.000 pessoas e o que eu estou fazendo aqui, como é que às vezes acaba virando um SPA, um pronto atendimento, e o que é o Saúde da Família, o que é o que ele deveria estar fazendo. A outra coisa que você falou, que é exatamente, se eu preciso dessas informações, aquele prontuário em papel, aquela confusão, aquele, né, envelope, né, que a gente às vezes ainda tem em muitos lugares, para dar conta disso é um caos, né, você não consegue gerenciar direito. E os lembretes, que eu achei, né, legal que você falou, porque a gente já tem muitos, né, e teve algumas coisas antes do prontuário eletrônico. A gente teve uma época que trabalhou mais na hipertensão e diabetes, né, que não tinha hiperdia, mas tinha um outro para essa informação, e que a gente, trabalhando nele, percebeu que tinha isso. Quer dizer, se você joga uma mensagem, o profissional fica mais atento, opa, peraí, e tal, tem que lembrar disso, daquilo, porque a gente sabe o quanto que você tem que, tantas coisas, tantas variáveis, e a pessoa que está ali da tua frente, então um sistema que faça isso vai te ajudar bastante. A questão do autocuidado, eu trouxe uma experiência que a gente teve agora num projeto que participou junto com o Ministério, que era do Qualidia, que também era para essa questão. A gente fez esse curso à distância, né, os profissionais do Brasil inteiro, acho que foram mais de 1.000, teve um curso à distância, e a gente teve agora, desenvolveu mesmo em 2 áreas, o projeto de estar tentando fazer isso. Como é que eu trabalho autocuidado? O que é isso, né? Para o profissional, e que a gente está pensando em ampliar para outras áreas da cidade. E a questão dos recursos, né? Nessa questão do Qualidia, fazia um questionário, né, o ASIC, onde eles iam identificar onde é que eu estou frágil, o que está pegando, né? Que nem esse diagnóstico tem, né? É a linha de cuidado que eu não sei, é a informação de prontuário. E não, na nossa, no Rio, as 2 áreas, a falha que mais, assim, o que mais achou de fragilidade foi de não saber o que tem na comunidade, qual recurso que eu tenho.
né, de buscar isso. E foi bom porque o projeto levou as pessoas a pensarem sobre isso. Aqui só para mostrar como é, né, a questão do município do Rio, a gente trabalha em 10 áreas. Ali a 5.3, que é Santa Cruz, foi uma das áreas do projeto, porque a gente também ali é uma área onde a proposta da estratégia é alcançar 100% de cobertura, né? Que a gente já está praticamente lá. Então, foi uma área escolhida exatamente porque a cobertura era muito alta. E a outra foi na Rocinha, porque dentro da Rocinha também você tem 100% de cobertura com as clínicas que foram para lá. Então foram 2 áreas onde a gente trabalhou com as equipes de saúde da família nessa questão de autocuidado, como é que ela poderia desenvolver um planejamento para gerenciar, para atuar nas doenças crônicas. A gente hoje ali já passou de 600 equipes, né? O número atualiza toda hora, esse não é o real de hoje. E assim, eu queria também chamar, que é uma coisa que eu trouxe, da questão da Academia Carioca da Saúde, que é uma questão que tem contribuído muito. De manhã teve uma apresentação, acho que alguns assistiram, que tem contribuído muito também para esse educador físico que está trabalhando. Ele não faz isso isolado, ele faz isso dentro da unidade, e ele está trabalhando saúde, promoção de saúde junto com a equipe, e que tem tido muitos ganhos, e que eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito na gestão. Para exemplificar, eu só trouxe, porque a gente fez realmente um esforço e todas as áreas técnicas fizeram isso na Secretaria Municipal, e cada um foi trabalhando a questão de montar a sua linha de cuidado, e dentro de cada área as pessoas deram os nomes de que lugar é aquele, para onde eu vou mandar, né? Então foi todo um esforço que vem há 3 anos, e agora cada área também já fez o seu movimento de montar qual é aquela rede na minha área, para aquele cuidado. Fluxos de tratamento, né, isso direcionado para os profissionais e para ele poder ter uma coisa rápida, isso foi feito e está disponível, né, na internet. A questão dos medicamentos, e a gente teve um avanço também na questão do diabetes, porque tinha uma questão, uma restrição dos lugares das pessoas que precisavam usar insulina. Isso hoje está em todas as clínicas, então isso ampliou bastante o acesso, né? A gente antes não é porque achava que não tinha que ter, é que a gente não conseguia que os profissionais clínicos mais antigos achassem que isso era dele, não é meu, né? É do endócrino, é de outra pessoa. E aí a gente tinha muita dificuldade de ampliar. Com o Saúde da Família, os profissionais estão muito mais disponíveis a pensar que aquela pessoa é muito melhor eu fazer isso do que mandar para o especialista, e óbvio com critérios, sabendo que em algum momento você vai precisar da ajuda dele. Então eu acho que isso também foi uma coisa que descentralizou e avançou bastante. E aí, assim, da Academia Carioca, que eu acho que é uma coisa, assim, essas 2 coisas que eu queria falar um pouquinho mais, que é da academia e do Qualidia. Então, na academia, eu acho que mudou um pouco a questão, porque ela faz isso dentro da unidade, tá? E os professores não estão só voltados para aquele aparelho, que eu acho que é isso que é um conceito ampliado. Então, ele está trabalhando alimentação, né? Ele está discutindo com a equipe o que eles podem fazer, ele vai ver onde é que tem uma Vila Olímpica, ele vai ver na igreja o que pode fazer. Então, ele está trabalhando território, e ele está dentro do NASF, né? Então, o educador físico deu um ganho aí para as equipes. A gente tem 55, né? Não tem ainda em todas as unidades, mas quem não tinha nada, né? 2009 começou 3, hoje ter 55, né? Fez muita diferença. E aí, assim, a prioridade é para a doença crônica, né? O secretário, assim, você tem os equipamentos, a gente teve reuniões e tal, o secretário de saúde, né, conversou com todo mundo e direcionou mesmo, falou assim, olha só, né, nesse momento vamos ter que priorizar, porque você também tem uma comunidade grande, né, então vamos priorizar. Quando priorizou e é dentro da unidade, direcionou para as pessoas que têm doenças crônicas, né, hipertensos, diabetes, obesos. Obviamente, a gente discutiu até isso de manhã, né? Quando ele tem uma possibilidade, ele tem que sair dali para entrar outro. Então você tem academias nas praças, vocês têm outros lugares
ou as próprias vilas olímpicas, que lá no Rio a gente tem, a Secretaria de Esporte e Lazer, que faz atividades em praças também, de fazer alongamento para a terceira idade. Então, assim, você pode direcionar essa pessoa para sair da academia, mas a prioridade dentro da unidade ficou exatamente na doença crônica, hipertensão e diabetes. E trabalhar essas outras questões, né? A questão da qualidade de vida, das vulnerabilidades. Os resultados são muitos, esse aí não é atualizado, mas já tem muito resultado, já tem mais de 15 mil pessoas fazendo, né? E assim, com redução de pressão, retirada de medicamento. Então, essa é uma questão que eu acho que foi assim, muito importante, que pode fazer essa diferença. Tá? Diminuição de peso, que é todos os problemas que a gente precisa enfrentar. Inclusive pessoas, né? A gente de manhã teve até a oportunidade de ver o vídeo, pessoas com diabetes, eu inclusive conheço aquela pessoa, e ela parou de usar insulina. Ela usava insulina e não usa mais, porque ela perdeu muito peso. Então, assim, acho que são ganhos, e eles têm uma monitorização. Então, verifica a pressão, acompanha, então tem 6 meses depois eles fazem uma nova avaliação. Então, é tudo muito controladinho, né? Então, dá para ter o dado, né? E o dado reverte para que eu preciso investir mais nisso, né? E, além disso, você trabalhando qualidade. Né? Você melhora essas questões das doenças, mas você quer a pessoa com mais saúde. Então, as pessoas melhoram capacidade funcional, está mais feliz, aumenta a rede dela, conhece outras pessoas, e eles fazem uma série de atividades. Então tem a dança de salão, tem outras coisas além dos aparelhos que vão estar melhorando essa questão toda da qualidade de vida. Questão de dor, né? Pessoas com mais idade, com problemas, né? Muitas doenças crônicas também, artrose. Então isso tudo tem dado um novo sentido para as pessoas que estão fazendo. E aí exatamente que eu acho que é uma proposta que cabe muito bem dentro disso, dessa gestão, que você amplia essa linha, né? Você faz uma atuação que é com outro profissional, né? Centrado no médico, como a gente costumava trabalhar. Tentar mobilizar, né, toda a comunidade. Então tem outras ações, está precisando trabalhar dengue, teve caminhada da dengue, né? Mas aí é com o pessoal da academia, convoca todo mundo. E totalmente voltado para trabalhar dentro da estratégia, assim, com os princípios da estratégia. Então ele precisa aqui rever a medicação, ele vai para a equipe, ele vai discutir com o médico, ou vai pedir para ele antecipar a consulta, porque a pessoa começa a fazer exercício e a pressão cai. E aí, o que faz, né? Você espera sua consulta de 3 meses? Não dá. Então foram coisas que eles realmente estão conseguindo trabalhar melhor no território. E do Qualidia, que foi esse projeto que a gente viveu aí esse ano inteiro, do ano passado até agora, fez um ano agora, onde 2 áreas participaram, né, que eu já falei, a Rocinha e Santa Cruz. Com vários objetivos, todos voltados para essa questão do autocuidado, de que a pessoa tem que ter autonomia, porque a gente ainda vê muito assim, não, mas ele tem que vir na unidade todo mês para eu ver a pressão, e ele tem que vir no grupo, ele tem que... Então, assim, amarrando demais uma coisa que a pessoa não vai conseguir fazer. Então, se a gente ainda fica muito nisso, né, voltado para aquela atenção de que você acha que que ele tem que vir aqui, porque eu tenho que controlar isso, você não está deixando a pessoa, né, ganhar sua autonomia, entender o que ela precisa fazer nos dias do ano todo que ela não está com a gente. Né? E aí, muito dele trabalhar o território dele, como é que ele vai pensar esse cuidado da doença crônica onde ele está atuando. Então, todo o projeto passava isso para os profissionais, né? Tinham várias reuniões. E aí, assim, eu levantei uma das áreas que fez, que aí eles iam levantando. Eles fizeram um questionário, onde tem uma série de perguntas relacionadas. Você sabe que tem linha de cuidado? Você está usando a linha de cuidado? Você sabe o recurso da tua comunidade? Então, cada equipe respondeu esse questionário. Depois, cada unidade juntou e consolidou. Então, aqui é o resultado, por exemplo, de uma unidade, onde a equipe viu lá as fragilidades. Então, uma é porque ela achou que a fraqueza agora, o principal dela era informação. O outro, a cooperação comunitária, o apoio ao monitoramento. Então, quando ele fazia o questionário, no final, você conseguia tirar um diagnóstico qual era a maior fragilidade que aquela equipe identificou. E aí eles iam fazer planos de ações para isso. Então, foi uma coisa muito inovadora e diferente, porque a gente trabalhava organizar atividades onde você faça mais atividades em grupo, então movimentou a cabeça do pessoal, tá?
Aí, por exemplo, eles viram que coisas no prontuário eletrônico eles já usavam, que estava faltando. Então, eu posso pedir o pessoal para incluir, quer dizer, a própria equipe discutindo tudo isso, não só no central. Materiais que a gente tem realmente tentado, né, trabalhar com eles, então existem materiais educativos que podem ajudar, né, e tem muitos outros. Algumas dos encontros que a gente teve, o Eugênio foi falar um dia para o grupo, então quer dizer, o Ministério conseguiu que ele viesse um dia falar de redes, então teve uns momentos realmente de educação continuada, de fazer esse pessoal pensar mesmo. E aqui, assim, é só porque a gente tem realmente esses sites. Nesse site da Subpago, a gente tem essa linha de cuidado que eu falei. E no Dotix, que eles estão até filmando, né, todo esse material também está sendo filmado durante o congresso, que a gente espera que colocar também, né, acho que tem algumas salas, né, foram escolhidas, e que esse material também é para outras pessoas que não assistiram, que possam assistir. Então, existe um site onde você entra, que é dos observatórios, e os observatórios também colocaram os cadernos de atenção, quer dizer, tem muitas outras coisas que o profissional pode usar. Eu queria só reforçar uma coisinha, quando a Patrícia falou do tabagismo. No Rio, a gente tem acho que um ganho importante, né? O tratamento do tabagismo está em todas as unidades, né? Não é difícil lá, né? Foi um processo, tem uma equipe toda trabalhando, teve essa questão todo do treinamento, mas ela conseguiu descentralizar com a medicação, isso está dentro das unidades, eventualmente alguma que inaugurou agora está no processo, mas já tem nas unidades da atenção primária o tratamento também, né? Os grupos que eles fazem de tratamento, né? E não só, e isso realmente faz um diferencial, né? Mas a gente, no município, tem um grupo que faz a capacitação. Entendeu? E eles fazem de multiplicadores. E já eles têm a medicação, e a medicação já tem um grupo formado. Muito antigo. Acontece essa descentralização de profissionais. A gente já capacita. Pois é, aí eles tem o grupo, multiplica, então já tem isso ampliado. E o medicamento está lá, assim, eu não sei os detalhes, né? Mas assim, não falta, recebe direitinho, então a gente não percebe essa dificuldade que você falou, né? É porque hoje 10% só das cidades do Brasil. Pois é. Então, lá tem muito que caminhar mesmo. Avançou muito, mas teve realmente uma equipe. Aí agora você vai abrir um pouquinho, né? Um minutinho aí para as perguntas. Obrigada.